A psicografia de hoje vai nos mostrar a que ponto o ser humano pode chegar para satisfazer os seus desejos. Quantas pessoas podem sair machucadas pelo desejo egoísta de alguém? Esse é o canal Páginas da Vida. Meus amados, na psicografia de hoje, veremos o relato de um soldado brasileiro que serviu na Segunda Guerra Mundial. Ele relata como foi estar vivendo naquele ambiente hostil. Por ter desencarnado no campo de batalha, esse espírito nos mostra o lado de um evento como este, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Por isso, é de extrema importância que prestemos atenção nesta carta psicografada, pois este espírito nos faz compreender como ainda somos seres que precisam evoluir moralmente. Meus irmãos, nós prezamos muito pelo aprimoramento espiritual de todos vocês. Por isso, em todos os vídeos, deixamos sugestões de livros espíritas para vocês lerem e estudarem sobre a espiritualidade. Os links para adquirir os livros estão na descrição deste vídeo. Nós também temos o nosso grupo do WhatsApp, onde colocamos todos os recados e atualizamos ali todas as vezes que sai vídeo novo no canal. Então, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, deixamos o link na descrição do vídeo. A psicografia de hoje se encontra no site Navegando na Espiritualidade. Este relato se chama Além das Trincheiras, uma jornada espiritual na guerra. O espírito não quis deixar o seu nome, mas assina a carta psicografada como navegantes da espiritualidade. Vamos deixar o link para acessar essa psicografia na descrição do vídeo. Eu peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder as novidades aqui do canal. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. É muito importante espalharmos a espiritualidade. Estávamos em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial. Diariamente, as notícias chegavam trazendo relatos de um conflito gigantesco, países poderosos se enfrentando. Muitos apontavam para Hitler como grande responsável por tudo, mas a verdade é que a responsabilidade não era apenas dele. Havia muitos outros que apoiavam e se comprometiam com ele nessa terrível guerra. Se não fosse por essas pessoas, ele não teria obtido a força necessária para desencadear um conflito que ceifou a vida de mais de 60 milhões de pessoas. Daqui do Brasil, acompanhávamos com apreensão os desdobramentos da guerra. Eu já servia ao exército do nosso país como um combatente experiente e com alta patente. Estávamos na expectativa de tomar posição em um dos lados do conflito, e certamente seria ao lado dos americanos e seus aliados. O dia do chamado para o combate finalmente chegou, e surpreendentemente, muitos ficaram felizes por terem sido escolhidos. Para eles, estar na guerra era sinônimo de glória, algo raro para um combatente brasileiro, pouco habituado a entrar em conflitos armados. O Brasil enviou mais de 20.000 combatentes em um gesto de apoio aos americanos e aos aliados, unindo-se ao propósito conjunto de enfrentar a Alemanha nazista. Ao chegarmos ao posto de comando americano na Itália,
fomos recebidos calorosamente. Porém, a tensão era palpável e eu não estava habituado àquela atmosfera. Não falávamos o idioma deles, mas tínhamos um intérprete à disposição para garantir que não houvesse dúvidas quanto às estratégias dos norte-americanos e dos aliados. Eles eram diferentes, pareciam ter nascido para a guerra, mais patriotas e determinados a lutar por sua nação e bandeira. Demonstravam um grande amor pelo que defendiam. Após meses de treinamento, adaptação e espera pelo momento certo, minha unidade foi designada para uma missão crucial. Nosso objetivo: retomar a cidade de Massa Rossa, na Toscana, ocupada pelas tropas alemãs. Já tínhamos conhecimento de que eles estavam exterminando muitos poloneses e judeus, o que para nós era a parte mais terrível da guerra, pois a maioria dessas pessoas eram inocentes. Fiquei mais de um mês em combate, lutando, disparando, enfrentando perdas. Era um local de difícil acesso e as tropas alemãs estavam bem preparadas, aguardando nossa chegada. Em um desses dias, sofremos muitas baixas. Infelizmente, eu fui uma delas. Desencarnei após pisar em uma mina terrestre enterrada. Nessa guerra, as minas eram muito comuns e causavam grande temor em todos nós, testemunhando muitos perderem membros ou suas próprias vidas devido a elas. A explosão foi súbita e devastadora. Apenas ouvi o estrondo e em seguida não senti mais nada. Meu corpo físico foi destruído pelo artefato explosivo, mas meu corpo astral, sem perceber que não estava mais ligado à carne, continuou a correr, enquanto eu acreditava estar ainda vivo. Foi quando me deparei com um soldado alemão. Assustado, fiquei imóvel, acreditando que aquele momento seria um instante da minha morte. Minha arma não estava em minhas mãos e ele era o único armado. Ergui as mãos em sinal de rendição. Ele se aproximou, passando diretamente por mim, como se fosse um fantasma. No entanto, percebi que o verdadeiro fantasma ali era eu. Descobri de forma terrível que havia falecido na guerra. Fiquei aterrorizado ao perceber vários outros na mesma condição que eu, mortos na guerra, tanto de um lado como do outro. Havia espíritos brigando, convencidos de que ainda estavam vivos, mas todos nós já estávamos mortos. Naquele ponto do combate, o conflito cessou com a vitória momentânea dos inimigos. Encontrei muitos dos meus companheiros desencarnados e perdidos, outros atordoados, feridos, ainda sentindo as dores da batalha, mas todos compartilhávamos a mesma condição: estávamos mortos. Não há palavras para descrever os eventos que se seguiram, de modo que todos pudessem entender e aceitar a nova realidade. Entre os destroços da guerra, algo surpreendente ocorreu. Alguns homens e mulheres vestidos de branco surgiram como anjos entre a carnificina para ajudar os espíritos merecedores. Mas houve aqueles que se recusaram a aceitar essa ajuda
e foram arrastados por criaturas sombrias, tão assustadoras que desafiam qualquer descrição, de luz e trevas que se desdobrou diante de nós, enquanto éramos conduzidos para destinos diferentes além da vida. Foi terrível e profundamente triste. Fui resgatado por esses seres vestidos de branco, sem compreender para onde me levavam. Finalmente, fui levado para um hospital espiritual em uma região umbralina acima do Brasil, onde recebemos todo o cuidado necessário. Eu e meus companheiros fomos acolhidos com imenso amor e compaixão, recebendo o amparo que tanto necessitávamos. Com o tempo, fui compreendendo minha condição e me desvinculando das coisas mundanas e materiais. Não possuía mais família, nunca me casei ou tive filhos, o que tornou esse processo mais fácil para mim do que para outros que deixaram para trás entes queridos e bens materiais. Hoje, atuo como trabalhador no plano espiritual. Embora pudesse ter retornado à matéria para continuar minha jornada evolutiva, optei por permanecer, dedicando-me ao auxílio daqueles que desencarnam em consequência das guerras do mundo. Além de compartilhar minha história espiritual e a experiência de meu desencarne, desejo transmitir uma mensagem de paz para o mundo. As guerras, os conflitos motivados por interesses materialistas e egoístas apenas ceifam vidas sem levar a lugar algum. Nada conquistado dessa maneira tem a força para perdurar com o tempo. Com o passar dos anos, perde seu valor ou é restaurado pela justiça divina de alguma forma. O mundo e a humanidade precisam irradiar mais paz e amor. Pode parecer um clichê, mas é somente ao elevarmos nossas vibrações e as do nosso planeta que poderemos acabar com o sofrimento humano e impulsionar nosso crescimento espiritual como um todo. Não há caminho para o crescimento e expansão de nossa luz que não passe pela prática do amor, algo que todos os espíritos, encarnados ou não, compreendem. O destino está no fato de que muitas pessoas ainda não despertaram para o verdadeiro significado da existência. Amar o próximo como a si mesmo. Navegantes da espiritualidade. Conclusão. Que psicografia emocionante, né, meus amigos? Infelizmente, é uma carta que traz um evento na qual nós, seres humanos, passamos relacionados a guerras. Porém, essa carta, ela evidencia um ponto muito importante, que é o ego do ser humano. Até onde vai o ego do ser humano? Até onde vai o ser humano por um poder ilusório? Um poder de simplesmente querer controlar as pessoas, querer controlar o mundo material. Mas a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que não dá para controlar as pessoas. Não dá para esse poder ilusório ser acima da espiritualidade. E nessa carta, ela retratou um momento muito crucial na história da humanidade, que o ser humano ainda é tão primitivo. A gente pôde analisar essa situação, de quão longe a gente está ainda da verdadeira espiritualidade, de tão longe que a gente está ainda de viver bem interiormente. O ego, meus amigos, além de prejudicar nós mesmos, o ego ele pode ferir outras pessoas à nossa volta, como foi no caso dessa psicografia. Quando o ser humano ele age no ego, ele não mede esforços para fazer que tudo aconteça como ele quer. Quando a gente age assim,
A gente não analisa as consequências dos nossos atos, o que aqueles atos que vamos executar pode gerar, pode ferir alguém, pode machucar alguém. E o ego, ele cria uma cegueira nas pessoas. Essa cegueira não permite que as pessoas vejam além dos seus próprios interesses. Nessa psicografia percebemos o quanto que o ego, o que ele é capaz de fazer. Milhares de vidas foram tiradas a troco do quê? A troco de nada, simplesmente por um poder. Né? E o que levou? Olha as causas espirituais que foram criadas nesses eventos, não só materiais, mas todo o amparo, a confusão espiritual que foi necessária para reparar tudo isso que aconteceu. Então percebam até que ponto o ser humano ele pode chegar, até que ponto os seus impulsos mais primitivos podem chegar. Esse é um ponto de reflexão que todos nós devemos pensar. Será que eu estou agindo no meu ego? Será que eu estou pensando nas consequências que esses atos que eu estou cometendo podem gerar? Infelizmente, meus amigos, esse mundo atual ainda ele vive em conflito. Por que ele vive tanto em conflito? Porque o homem interiormente, o homem por dentro, ele está em conflito. O mundo exterior, simplesmente, ele é o reflexo do que está no interior do homem. Como o homem, ele não consegue atingir uma paz, uma tranquilidade interior, sempre está numa batalha interna, o seu lado exterior sempre vai ser um mundo em conflito. Sempre cada um agindo por seu interesse. E nesse de agir por seus interesses, milhares de pessoas no planeta desencarnam por consequências do homem não estar equilibrado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mentalmente. O desequilíbrio do ser humano, ele gera milhões de desencarnes todos os dias. Apesar de que a gente saber que é um planeta de provas e expiações, mas cabe a todos nós acordar para a verdadeira vida. A gente não pode ficar o tempo todo nesse conflito interior, porque esse conflito interior só gera esse caos na humanidade, uma sociedade cada vez mais primitiva, alimentando cada vez mais conflitos, de vez de propagar o amor, como esse espírito relatou. Meus amigos, uma coisa que a gente sempre fala nos vídeos e a maioria de vocês já deve saber é que tudo que nós fazemos tem sua consequência. Tudo que plantamos nessa vida, vamos colher, seja nessa vida, seja no pós-morte ou em outra reencarnação. Nada fica impune, tudo tem sua consequência e a lei de causa e efeito é a balança divina que promove a justiça no universo. Então, não podemos fazer as coisas pensando que nada vai acontecer depois, pensando que somente coisas positivas virão porque você quer que coisas positivas venham. Não é assim que funciona. Um ato ruim, um ato que gerou maldade, que machucou alguém, prejudicou outra pessoa, não pode trazer uma consequência boa. Isso não está correto. Semelhante atrai semelhante. Então, meus amigos, é por isso que precisamos pensar nos atos que fazemos, refletir no que estamos querendo, se o que estamos desejando vai ou não prejudicar alguém, se esse desejo é algo bom, é algo que não vai machucar ninguém, ou simplesmente é um desejo egoísta para satisfazer uma vontade que não vai trazer benefício nenhum a longo prazo. Precisamos viver uma vida fazendo boas escolhas, plantando boas coisas. Isso tanto individualmente como coletivamente. Como esse espírito falou, se uma pessoa só quisesse fazer o mal, não teria feito essa proporção que aconteceu na Segunda Guerra. Teria sido somente um mal que não teria ido para frente. Mas não foi isso que aconteceu. Muitas pessoas desejam o mal diariamente. E essas pessoas se encontram, porque semelhante atrai semelhante, como eu disse antes. E por sintonia, elas vão aumentando. E quanto maior o número de pessoas que querem fazer o mal, maior a consequência, maior a proporção desse mal. E isso só muda quando o coração das pessoas mudar, como o João falou. E isso precisa ser o quê? Num trabalho de autoconhecimento,
um trabalho de reforma íntima. Só vamos mudar o mal que existe em nós quando quisermos isso e aprendermos a nos conhecer e perceber, tomar consciência de que a atitude que estamos fazendo, o que queremos fazer, é errada. Isso só vem com o autoconhecimento, com o estudo espiritual, com a consciência elevada e a moral mais elevada. O amor é a única coisa que pode salvar a nossa sociedade. Precisamos aprender a amar uns aos outros incondicionalmente. Comece a pensar nisso, comece a praticar isso, mesmo que não sinta no começo. Comece. Uma hora eu tenho certeza que você vai sentir. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da psicografia de hoje e desejo muito que você se inscreva no canal para ajudar a gente. A sua inscrição é muito importante para nós. Ative o sininho das notificações para não perder as próximas psicografias e os outros conteúdos que estamos trazendo aqui no canal. Eu peço que você comente as suas opiniões. Comente o que você achou desta psicografia, quais as suas reflexões, se você gostou. E compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Muitas pessoas precisam desse conhecimento espiritual. Gratidão a todos. Até o próximo vídeo.